olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas fez ressurgir. Não há igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco. De novo. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que estavas desde o princípio, eterno tu
Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer, Senhor? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Meu coração, Senhor. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendeu. Que sou é teu. E posso dizer? Que posso fazer?
se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer, Senhor, que posso dizer? Posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Tudo que nós temos é seu, Senhor. O Senhor conquistou por nós, Pai. E o que temos a dizer, Pai, senão que nos rendemos a Ti, Pai. O que podemos fazer, Pai, para que possamos merecer? Não tem nada que a gente possa fazer, Pai. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor nos libertou. E por isso nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Pai, porque nós só temos a Ti, Pai. Porque nós Te amamos, Pai. Porque nada nesse mundo é maior que o Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Porque só o Senhor é eterno, Pai. Porque só nos Seus braços nós estamos seguros. Porque só na Sua presença, Pai, nós somos confortados. Nós somos instruídos. Só diante de Ti, Pai. E por isso nós nos rendemos, Pai. Obrigado, Pai. Reconheço que és Deus, mesmo sem poder ver. Confio em Ti e creio. Perceber Tua mão me dando direção, mesmo na confusão. Eu sei que mesmo grande, perto estás de mim. Nada vai te afastar de mim. E ainda que o medo venha tentar me confundir, sei que seguro estou em Ti. Reconheço que és Deus, mesmo sem poder ver. Confio em Ti e creio. Perceber Tua mão me dando direção, mesmo na confusão. Eu sei que mesmo grande, perto estás de mim. Nada vai te afastar de mim. E ainda que o medo venha tentar me confundir, sei que seguro estou em Ti. E mesmo grande,
nada vai te afastar de mim. Ainda que o medo venha tentar me confundir, sei que seguro estou em ti. Quando o mar se agitar, a minha fé no Senhor renovará. Em tuas mãos descansar e agradecer pelo teu amor. Se o mar se agitar, a minha fé no Senhor renovará. E em tuas mãos descansar e agradecer pelo teu amor, que mesmo grande perto estás de mim, nada vai te afastar de mim. E ainda que o medo venha tentar me confundir, sei que seguro estou em ti. Que mesmo grande perto estás de mim, nada vai te afastar de mim. Que o medo venha tentar me confundir, sei que seguro estou em ti. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu.
coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Hoje é o Dia dos Pais, então resolvi aqui falar sobre a paternidade, sobre aquilo que realmente move, né, e determina as gerações. Nós não podemos falar de gerações se não tivermos pais. Então, é importante demais a nossa entender essa função e o que o Senhor espera de nós como pais e como aqueles que vão realmente dar continuidade às gerações. Para falarmos de paternidade, nós temos que ir no princípio, né? Porque quando a gente vai falar com Deus, quando a gente vai entender a Deus, muito mais do que ser um criador de todas as coisas, aquele que prepara, aquele que cuida, aquele que é realmente Senhor de todas as coisas, o Criador, mais do que isso, Ele quer realmente ser conhecido como um pai, e quer que nós nos relacionemos com Ele como pai. Porque se a gente não se relacionar com Deus como pai, vai ficar muito distante esse relacionamento, e Ele gostaria, e Ele faz questão, Ele dá o passo para que isso possa acontecer. Então, abra a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus já havia feito. Ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também o comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? O homem respondeu-lhe: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então Deus perguntou outra vez: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses?
Então aqui começa um diálogo aqui, Deus falando com Adão e Eva, que era fruto da sua criação. Interessante aqui esse primeiro relacionamento, a gente entender que o homem foi criado por Deus para viver em plena liberdade, porém tinha uma restrição. E nós como pais precisamos entender, e nós como homens e mulheres precisamos entender que na vida nós temos algumas restrições, e a gente precisa saber qual é o nosso limite. Porque quem não sabe quem é o seu limite, vai correr o risco de cometer arrumar muitos problemas. E aqui no caso específico, Deus tinha dado total liberdade, exceto comer de uma árvore. Qual era a restrição? Comer do fruto daquela árvore, que Deus diz, porque ele sabia qual era a questão. E o pai que se relacionava diariamente com Adão, com Eva, o pai que tinha alegria em estar aqui todos os dias, veio no lugar onde normalmente eles se encontravam, mas Adão não estava lá, Eva não estava lá. Então ele pergunta: onde estás? Onde você está? Hoje nós não nos encontramos, nós não temos o costume de nos encontrar aqui, onde você está? E aí o diálogo vai, né? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores. E aí o Senhor pergunta para ele: onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo. O relacionamento com Deus, que antes era agradável, perfeito, bom, com a quebra do limite do homem, se estabeleceu e se iniciou uma nova questão que até então não havia no coração do homem, nem na vida do homem, que era o medo. Então aqui, neste momento, Satanás, através da sua abordagem, do seu marketing, ele iniciou um outro reino, baseado numa outra palavra, diferente da palavra que Deus deu. Quando ele inicia esse reino, é o reino da desobediência, e o que estabelece, o que tramita no reino da desobediência, é o medo. Então aqui começou um outro reino, que até então era um só. Quando Adão resolve desobedecer. Então a palavra de Deus estabelece um reino, e o Satanás vem e estabelece um outro. Qual é? Não é bem assim. Podem comer, e o dia que você comer, você será como Deus. Então veio a desobediência, a cobiça, e em seguida veio o medo. A continuação da história diz, no verso 7, então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Mas os olhos deles já estavam abertos, não estava? Acontece que quando nós temos os olhos guardados ou direcionados para o bem, nós não temos olhos para o mal. Quando nós temos o olho da santidade, o olho da desobediência, nós não temos olhar para ver os pecados, a pornografia, um monte de outras coisas. Quando a gente desobedece e vai para esse novo ambiente, que não é aquele estabelecido por Deus, então os olhos se abrem para uma nova realidade que até então a gente não participava. Então os olhos do homem, de Adão e Eva, foram abertos para o pecado. Os olhos, eles já enxergavam, mas eles foram abertos para o pecado. Então aqui se estabeleceu o reinado, um novo reino, que é o reino da desobediência. No reino de Deus, o que reina é a alegria, a paz, baseado na aliança que Deus tem conosco. E a aliança é amor, cuidado
e provisão. Essa é a aliança que Deus tem conosco. A aliança, o reino de Satanás está baseado na desobediência, na cobiça e no medo. Então, 2 reinos se estabelecem a partir daqui. E o reino vai ficando estabelecido à medida que você obedece ou um ou outro. Então o reino se abre. Pode virar. E eu peguei aqui alguns exemplos na Bíblia que vai falar sobre alguns pais e alguns filhos. Não quer dizer, não está na ordem de importância nem numa sequência lógica. Foram algumas pessoas que eu escolhi para poder a gente falar um pouquinho desta questão da paternidade. A palavra de Deus diz assim, que nós estamos hoje vivendo os dias de Noé, não é verdade? Se estamos vivendo dias de Noé, nós precisamos ter homens como Noé. Verdade? Sim ou não? Se estamos vivendo dias de Noé, nós temos que ter famílias como a de Noé. Filhos como a de Noé. E qual era a característica que chama atenção nos filhos de Noé? Deus apareceu, Deus falou com Noé e diz: construa uma arca num lugar que nunca havia chovido, e a construção dessa arca demora 100 anos. E os filhos dele entraram no projeto do pai, não questionaram, não duvidaram, não desanimaram, mas creram. Então eu chamei essa característica de Noé como os filhos da obediência. Porque um filho para obedecer o pai, 100 anos, sem enxergar nada, sem saber que projeto era esse, porque nem Noé sabia qual era o projeto. Noé participou de uma parte do plano de Deus, mas o plano de Deus ele é mais complexo, ele é mais completo. Então a continuidade ou o complemento do plano de Deus, ele se estabelece quando a gente faz a nossa parte. Então nós fazemos uma parte pequenininha, mas ela faz parte do todo. Se nós falharmos na nossa parte pequena, o todo vai ser prejudicado. Então nós queremos, e Deus espera, que nós, na nossa obediência, mesmo na nossa limitação, a gente possa cumprir e fazer e elaborar, obedecer o plano original que Deus nos deu para podermos realizar. E para isso a gente tem que estar ligados no projeto de Deus. E os filhos de Noé cooperaram nesse plano e estiveram ali dando uma pequena contribuição no tempo, mas ela foi fundamental para o todo. Nós somos homens do céu e precisamos entender os sinais dos tempos, não é verdade? Nós não podemos viver baseados em experiências, em conquistas pessoais e esquecer que existe o todo. Então nós não podemos viver como se nada tivesse acontecendo. Nós temos que entender, nós estamos vivendo num tempo e alguma coisa está acontecendo. Então Deus está nos chamando, está nos incomodando para que a gente entenda o que está acontecendo, para que o nosso propósito seja cumprido fielmente na terra, na realização da vontade de Deus, na realização do propósito de Deus. Uma outra coisa que chama atenção com os filhos de Noé é que eles aprenderam a trabalhar juntos. Uma família que trabalha junto é muito abençoada, porque normalmente, a gente vê grande dificuldade em pessoas trabalharem juntas. As pessoas muitas vezes elas têm a característica de ser sempre a que manda, mas tem que ter um líder. Mas o trabalhar junto é uma arte. O trabalhar junto é realmente alguma coisa que colabora e que aproveita a potencialidade de cada um. E se esse líder for um líder que tem bons olhos, ele aproveita e entende a potencialidade de cada um e abençoa as características e aquilo que Deus tem para a vida das pessoas. Segundo, tá isso. O segundo que eu peguei aqui foi Abraão com Isaac. Abraão revelou
a Isaac e também aprendeu a graça de Deus. Abraão foi um homem de fé, que saiu sem saber para onde ia, obedeceu fielmente, teve um filho que não era para ter, né? Mas Deus continuou o propósito na vida de Abraão, e quando ele teve o filho, em algum momento, Deus pediu para ele: vai lá no Monte Moriá e sacrifica, oferece o teu filho a mim. Então, Abraão foi até lá, e na hora dele apresentar o sacrifício, o anjo de Deus apareceu e disse: não faça isso, eis aqui o cordeiro, e apresentou para ele o cordeiro. Então a graça de Deus foi o cordeiro que representava Cristo, e o cordeiro que foi morto no lugar de Isaac. Cristo morreu em nosso lugar. Então Abraão e Isaac entenderam e aprenderam sobre a graça de Deus. Então Abraão conseguiu passar para o seu filho ali, naquela experiência maravilhosa de que a obediência é importante, e quando você obedece, a graça vai sempre se manifestar. Não quando você obedece, mas você vai ter oportunidade de desfrutar da graça na obediência. Evidentemente que muitas vezes a gente desobedece, mas a graça de Deus nos fortalece para que nós possamos ser restaurados e andar. Mas nesse caso ali, Abraão mostrou que existia um cordeiro que iria morrer no lugar daquele que estava marcado para morrer. Uma figura do que aconteceu com Cristo na cruz. Próximo. O próximo é Isaac e Jacó, que foi aí a continuidade, né? Porque toda vez que Deus se refere e fala de paternidade, fala de família, ele sempre usa esses três: Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Então Isaac e Jacó, Jacó conseguiu enxergar no seu pai a bondade, a graça, tudo aquilo que Abraão passou, Isaac passou igualzinho, e Deus prosperou a vida de Isaac, assim como prosperou a vida de Abraão. Isaac e Abraão. Deus prosperou Isaac como prosperou Abraão. Até que teve o fato lá que ele semeou e colheu 100 vezes mais. Foi um negócio absurdo. Então, Jacó aprendeu com Isaac que Deus era fiel. E apesar de Jacó ser um enganador, ele lutou com Deus para poder ser transformado. E a luta dele com Deus foi tão intensa que ele lutou com o anjo, e a Bíblia fala que ele feriu, e ele, aliás, que o anjo o feriu para poder se desvencilhar dele. E nessa luta, o anjo de Deus abençoou a Jacó e mudou o seu nome de enganador para um príncipe. Então ele aprendeu a fidelidade de Deus através de Isaac, né? E lutou com Deus para ser transformado na sua vida. Amém? O próximo, na própria família, né? Vem aí José, que também, vendo a fidelidade de Deus, que ela nunca falha, e Deus se revelou a José lá atrás. Jacó foi aquele que foi responsável por criar os 12 tribos, né? Os 12 filhos que ele teve. Foi a indicação ou a separação para o nome, né, para as 12 tribos. José fez parte desta filiação, e José, bem novo, Deus falou com ele, Deus interferiu na vida dele, deu sonhos para ele, ele mostrou e se revelou um propósito na vida de José. Interessante, né? Quando a gente sabe o que quer, quando a gente entende de Deus o propósito dele para nossas vidas, pode acontecer o que for, que a gente não desanima. Por quê? Porque nós temos uma direção, nós sabemos onde quer chegar. José sabia. Embora ele tivesse sido vendido como escravo, a mentalidade dele nunca foi de escravo. Ele sempre teve uma mentalidade de filho de Deus, filho do Pai. José foi um grande vencedor e passou por várias provas, e as pessoas
desfaziam dele. As pessoas, os irmãos venderam, desprezaram. Foi trabalhar como escravo, ele foi injustiçado na casa de Potifar. Depois foi para a prisão, trabalhou, Deus era com ele. Ele foi esquecido na prisão, mas nada disso tirou de José o olhar fixo na palavra que Deus deu para ele lá atrás. Amém? Então, irmãos, Deus tem uma palavra para cada um de nós, e se a gente não enxergar, se a gente não crer nesta palavra, nós vamos nos abalar. Se a gente não entender que a gente está numa aliança de amor, de proteção, de cuidado, Deus vai nos suprir nas nossas necessidades, nós vamos desesperar. Nós vamos ficar com medo, mas no reino de Deus não há lugar para medo. Na aliança não há espaço para medo. O medo faz parte do outro reino, onde a gente tem o medo do amanhã, o medo do futuro, o medo do fim do mês, enfim. Então José mostrou e entendeu que tudo pode acontecer, mas ele olhou firmemente para aquele Deus que deu uma palavra de transformação na sua vida. Amém? Próximo. Até então foi a família. A partir de agora, começou aqui a paternidade espiritual. Então um novo conceito foi introduzido. Não sei quantos vocês sabem, mas a escola de profetas, Elias fez parte dela, mas quem iniciou a escola de profetas foi Samuel, lá em Ramá, num lugar chamado Naiote. Está lá em Samuel, né? O livro de Samuel, 1 Samuel 19. Não vamos nem ler. Mas Samuel, entendendo que ele tinha algo de Deus e que aquilo que ele tinha não podia morrer, não podia acabar quando ele morresse, ele criou uma escola onde ele ia transmitir o conhecimento dele, a experiência dele, aquilo que ele tinha recebido de Deus. Então, essa escola, esse conceito de escola, de paternidade espiritual se espalhou. Elias com certeza veio de uma dessas escolas, e ele também mantinha uma escola. Lembra que na pregação do domingo passado, eu falei que Obadias cuidava de 100 profetas, 100 que faziam parte dessa escola de profetas. Ele reservou ali, ele sustentou durante 3 anos, enquanto não choveu. Então, Elias fez parte. E o discípulo direto dele, que ele criou e formou ali como sendo propriamente o seu pai, foi Eliseu. E Eliseu, numa das conversas, falou para Elias, né? Me dê uma unção dobrada do seu ministério. Ele falou, puxa, dura coisa me pediste, mas vou dar, se você estiver comigo. Então ele andou, e a gente sabe lá, que na caminhada, quando ele foi arrebatado, ele pegou a capa, e tudo aquilo que Elias fez, Eliseu fez 2 vezes mais. E Elias tinha um outro discípulo, que também estava ligado com ele, que ele trabalhava ali como sendo o pai espiritual dele, que era Geazi. Mas Geazi se perdeu quando ele teve a cobiça na riqueza de Naamã. Quando Naamã veio para poder ser curado por Eliseu, ele quis pagar a cura. Mas como o que nós temos, Deus diz que de graça recebesse, de graça dai, Eliseu falou, não, o que eu faço é em nome de Deus, eu não tenho que cobrar. Mas Geazi enxergou aquilo e cobiçou, foi lá, mentiu por Naamã, e quando ele mentiu, ele se tornou um leproso. Então, é a sequência, é a paternidade espiritual que vem se estabelecendo e vem realmente agindo até os dias de hoje. Hoje, irmãos, nós somos pais dos nossos filhos, claro, mas muitos também, além dos filhos, são pais e mães espirituais. E nós temos que entender que nós formamos o caráter desses filhos espirituais. E da mesma forma como nós amamos os nossos filhos, nós devemos amar os outros e formar esses filhos nesta caminhada, nessa direção, como um discípulo. Por isso que Jesus encabeça, né? Que é o próximo passo aí.
Jesus, quando vem, né, Jesus vai dizer, não, ainda não, mas Jesus vai dizer que ele era o cabeça de muitos filhos, né, e que seriam semelhantes a ele. Elias, não, pode passar. Elias e Eliseu eu já falei. O próximo agora é Davi e Salomão. Davi foi um grande adorador, um tremendo adorador. Foi alguém que nos ensina e ensinou muitas coisas. Na parte de ser pai, ele falhou muito. E a gente viu as consequências que Davi teve ali na sua caminhada como pai. Mas Salomão admirou muito o seu pai. Esteve com ele, aprendeu com ele, entendeu o valor daquilo que Davi tinha. Tanto que ele herdou o reino e teve a oportunidade de poder construir o templo de Salomão. Não esse que tem aqui na Celso Garcia, né? Mas o templo original de Salomão, que era o lugar onde todos os povos poderiam e deveriam ir para adorar a Deus. Então, Salomão faz uma oração tremenda quando ele inaugura o templo, e ele fala: todos aqueles que vierem aqui e tiver pecados, e aqui se arrependerem, que o Senhor esteja perdoando. Todos aqueles, se houver, o tempo se fechar, se a terra não produzir, se não chover mais, por causa do pecado do povo, e o povo se arrepender, que o Senhor perdoe os seus pecados. Foi uma oração profética ali, maravilhosa. Então, aquilo que Davi tinha, ele passou um pouco para Salomão. Salomão era um grande admirador do pai e começou a disseminar um pouco desta sabedoria. Próximo. E aqui vem Jesus. Jesus vem inaugurar, ou vem restaurar, o reino de Deus, que foi perdido lá atrás, quando o homem desobedeceu e ali fora implantado o reino da desobediência. Jesus vem agora trazer e mostrar o reino de Deus, o reino de amor, o reino da verdade, o reino de paz, o reino de justiça. Então ele vem inaugurar. E tanto que ele fala: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. O meu reino é uma outra coisa. Meu reino é uma outra situação. A Bíblia fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o conceito de amar nos dois reinos. O amor no reino da desobediência, no reino estabelecido por Satanás, é desejar. Quando alguém fala assim para uma mulher: eu te amo, ele está dizendo: eu te desejo, eu te cobiço. Então, e quando a gente fala o amar no reino de Deus, é repartir, se doar, abençoar, caminhar junto. Então, até o objetivo de Deus, que é o amor, foi distorcido quando Satanás implanta o seu reino. Então, no reino de Satanás, o amor passou a ser desejar e cobiçar. No reino de Deus, continua sendo o amor, doador, aquele que realmente vem para poder somar, multiplicar e realmente fazer aquilo que o Pai quer ou gostaria que a gente fizesse. Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos no reino de Satanás, das trevas. Ele nos transportou para um outro reino. Ele deu a oportunidade de nós sermos transportados ou mudar de reino a partir do nosso posicionamento com Deus. Então, dependendo de quem a gente obedece, a obediência determina, o tipo de obediência determina em qual reino nós estamos. Quando Jesus vem, ele muda um pouquinho a característica nossa em relação ao que era no Velho Testamento. No Velho Testamento, o sacerdote tinha uma função de reconciliar
o homem com Deus através dos sacrifícios, guardar e preservar a tradição, os estatutos, e preservar a fidelidade das pessoas, né? A fidelidade para eles virem à presença de Deus. E Jesus, quando estabelece o novo reino, ele diz: porque agora nós somos reis e sacerdotes. Então nós vamos estabelecer, nós que vamos dar continuidade ou fazer aquilo que o sacerdote vai fazer. Então, olha, pais, porque a gente fala muitas vezes assim: pai, você é o sacerdote da sua casa. Às vezes a gente não entende o que é. O sacerdote, ele tinha essas funções: reconciliar, guardar e preservar. Reconciliar aos homens com Deus através do sacrifício, e o sacrifício agora foi feito por Cristo. Guardar a fé e a obediência, e hoje conhecendo as palavras de Deus, e preservar a tradição no passado, e hoje através do amor e da fidelidade. Então nós somos sacerdotes, e nós precisamos introduzir isso na família, nos nossos relacionamentos, na maneira como nós vivemos. Então Deus nos estabeleceu como sendo reis e sacerdotes. E quando Jesus vem trazer esta novidade, ou vem implantar esta questão, aí ele foi testado no seu caráter, como cada um de nós seremos testados. Então, vira um pouquinho aí, vira mais uma aí. E eu vou ler agora Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 foi a grande teste de Jesus. E Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos lá. Diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, para ser testado no seu caráter. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse-lhe: se tu és filho de Deus, ordena estas pedras para que elas se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um detalhe importante aqui, né? Depois de 40 dias, no pico da resistência de Jesus, Satanás aparece. E para falar o quê? Exatamente, assim, muito parecido com o que ele falou com Eva lá atrás. Olha, você está com fome? Olha, eu tenho aqui uma outra comida para você. Olha, Jesus, transforma essa pedra em pão e se alimente dela, você está com fome. Então, Satanás veio fazer, ou veio testar Jesus na outra palavra que não era a palavra de Deus. Porque Jesus diz assim: tudo aquilo que eu faço foi porque eu vi o Pai fazer. Deus não tinha falado em nenhum momento, ele tinha visto Deus transformar pedra em pães, apesar de ter o poder para fazê-lo. Então Jesus não tirou os olhos da palavra do Pai. Ele não tirou os olhos do Pai, como Eva fez. Eva tirou os olhos. Ele não, ele permaneceu e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, irmãos, a palavra, ela é fundamental para que a gente permaneça em fidelidade no Senhor. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra que Deus deu para a sua vida, a palavra que sustenta a nossa fé. Nós não podemos tirar os olhos dessa palavra, porque o dia que a gente tirar os olhos dela, a gente passa então a ter medo. Aquilo que era uma grande bênção, que era a comunhão com Deus, passou a ser um momento de medo, de resistência e de tristeza. Então, de novo, né? A palavra de Deus é a palavra que se baseia na aliança. Continuando o texto, 4, verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles sustentarão com as mãos para que não tropeças em pedra alguma. E Jesus lhe respondeu: também está escrito. Pode virar. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa foi a primeira, né, que eu falei com ela. Pode virar mais uma, esqueci de falar para você. A segunda agora,
ele está testando aqui. Eles levam Jesus ao alto, no topo, para poder ele mostrar, né, e fazer com que ele seja o objeto de... não seria de adoração aqui, mas seria um objeto de admiração. Nossa, olha o que Jesus está fazendo, ele está pulando e os anjos vêm. Ele quer fazer com que Jesus seja o alvo, vamos dizer assim, da atenção, mas não por aquilo que ele tinha o propósito de fazer, mas por algo que Deus não tinha falado para ele fazer. Então nós temos que tomar cuidado de fazer coisas, às vezes a gente quer fazer coisas e quer acrescentar algo ao que Deus falou. Não dá para fazer isso, porque o dia que você fizer isso, a gente vai correr sérios riscos aqui. Então, eu até marquei aqui, quando a gente está em lugar alto, quando a gente chega no alto, ou numa organização normal, ou numa organização religiosa, né, numa instituição, a gente precisa ter um cuidado redobrado, porque para chegar numa posição alta, a gente tem que ter passado por um processo na nossa vida, um processo de aprendizado, um processo de muitas vezes passar por desavenças, ou passar por situações que a gente não gostaria de passar, coisas que vão moldar o nosso caráter, que vão fortalecer a nossa fé. Se um grande industrial pegar o seu filho, que acabou de sair da faculdade, e colocá-lo como presidente da empresa, de uma grande empresa, pode ter certeza que essa empresa vai correr um risco absurdo e grandes problemas ele vai acrescentar. Por quê? Porque ele não passou por processos, ele não aprendeu a lidar com as dificuldades. E nós temos que aprender a lidar com dificuldades, irmãos. Se nós não aprendermos a lidar com dificuldades na nossa vida, quando a gente ocupar um lugar onde esse lugar é o objeto de atenção, nós podemos corromper os nossos valores. A gente pode querer que eu escrevi lá, a gente pode querer ter benefícios próprios em função daquilo que a gente ocupa, em função do cargo ou posição que a gente ocupa. Quando a gente olha, né, a televisão e lê os jornais ou vê as notícias, a gente vê como as pessoas que ocupam lugares de destaque e de poder, elas mais trabalham em benefício próprio do que para o bem comum. Mais trabalham para aquilo que é seu, eles querem se garantir. Por isso que eu coloquei lá, salvar-se. Todo mundo quer garantir o seu, em detrimento daquilo que eles vieram fazer. Então nós temos que tomar cuidado, porque todos nós, assim como Jesus, seremos testados no nosso caráter. Em algum momento, o inimigo vai aparecer lá e vai te apresentar um prato prontinho. No passado, eu até coloquei lá Eli, só para ressaltar aqui, no passado, quando o sacerdote Eli tinha os seus filhos, que também eram sacerdotes e faziam ali, trabalhavam no sacrifício, os sacerdotes, em vez de abençoar a Deus e fazer aquilo que eu acabei de fazer, que o sacerdote tem que, além de não fazer aquilo que o sacerdote deveria fazer, eles escolhiam o melhor das ofertas para si. Então trabalhavam em benefício próprio. Além disso, ele corrompia as mulheres que vinham ao tabernáculo, vinham ali para o sacrifício, aliás, tabernáculo não, vinham para o sacrifício, e em benefício próprio, garantindo, motivo pelo qual Deus foi lá e aniquilou, né? Tirou fora da presença dele pessoas que prestavam mau serviço. Então Jesus foi testado no quesito poder. O terceiro, está a partir do verso 11, diz assim: o diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. De novo, agora Satanás veio mexer no ego da adoração. Pode virar. Assim, todo ego do homem, ele sempre vai ter uma tendência a ser bajulado, a ser elogiado, e isso é uma brecha que começa a se abrir se você não tomar cuidado, porque em determinado momento você vai gostar de ser adorado. E adoração, eu entendi um negócio interessante aqui. O próprio Satanás dá a letra do que é adoração. Ele fala aqui no verso: eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. A letra da adoração. O que é uma adoração? Às vezes a gente fica tentando definir. O que é adoração? Adoração é quando você se prostra. A questão é, diante de quem você está se prostrando? E a prostração não é simplesmente ajoelhar. A prostração é quando você, com tudo que você é, se prostra diante de Deus. Isso é uma adoração a Deus. Então, Satanás falou assim: se você se prostrar diante de mim, tudo isso. E ele não estava mentindo, porque o reino foi estabelecido em função da palavra que ele tinha dado. Os seus súditos estavam todos ali, formando este reino, e ele tinha domínio sobre estas coisas. Então, quando ele fala para Jesus: vamos trocar, você me adora e eu te dou toda a glória. Então, de novo, não se prostre diante de qualquer coisa. Mas aí a gente fala assim: não, mas eu só me prostro diante de Jesus. Esta fala, ela é muito fácil de ser dita. O problema é, de fato e das situações, diante de quem você se prostra. Às vezes, nós estamos falando que nos prostramos e adoramos ao Senhor, mas estamos nos prostrando diante de alguma oferta, algum dinheiro, alguma propina, alguma sedução, alguma cobiça. Porque a hora que você entra nisso, você passou a adorar, passou a fazer parte desse reino também. E aí, muitas vezes, o caminho de volta é dolorido. É muito alto o preço que você paga para voltar atrás. Quando você passa a ser uma pessoa venerada pelo cargo, pela posição, ou por aquilo que você faz, e aí você percebe que está fazendo alguma coisa errada e fala: eu quero voltar, a cobrança bate na porta e fala: pá, espera um pouquinho, não foi, o combinado não é esse. Então, existe um problema sério, irmãos, quando a gente deixa ou não presta atenção sobre diante de quem nós estamos nos prostrando. Pense na sua vida, é algo que nós devemos fazer. Pais, nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, porque nessa adoração nós temos de Deus algo que é a bênção do Senhor sobre nós, família, posteridade. Essa é uma promessa. Se é uma promessa, aquilo que eu falei até no próximo domingo passado, o momento pode não estar nada disso mostrando essa realidade, mas a palavra de Deus não muda. E a seu tempo, a bênção virá. Amém? Você pode estar passando por situações diferentes e muito complicadas em relação à palavra de Deus, mas Deus é fiel. E a gente viu aí, eu tentei mostrar as várias situações e as várias famílias que testaram e que foram fiéis, e a fidelidade de Deus se manifestou na vida delas. Pode virar. Dou a quem quero, dou a quem se prostrou. A adoração é você, diante de quem eu estou prostrando, é Deus sobre a minha vida. Pensem, quem é Deus na sua vida? E Deus, ou não, vai me dar autoridade neste reino, à medida que eu o reconheça como Deus. Então Deus vai nos dar autoridade no reino dele, à medida que nós
vamos nos prostrando, vamos adorando e vamos caminhando, levando uma vida com Ele. O contrário também é verdadeiro. Só que os caminhos são opostos. Um leva para a salvação, o outro leva para a perdição. Então, o que eu tiro dessa questão do teste? Hoje nós estamos vivendo dias, irmãos, onde uma palavra chamada comprometimento é muito complicado. Empresas hoje passam por grandes dificuldades por falta de comprometimento dos seus funcionários. A rotatividade é muito grande, porque não tem comprometimento, tem desejo imediato. Então, o que eu chamei aqui na minha palavra de isso acontece na sociedade, fatalmente acontece na igreja. O que acontece na igreja também? Fruto da sociedade. As pessoas vêm, entendem, querem a graça de Deus, mas não entendem o comprometimento com Deus. E querem andar com Deus de uma forma informal, na informalidade. Não a informalidade de usar uma bermuda ou um tênis, não é isso. A informalidade de hoje está um sol bonito, então eu tenho que ir na igreja? Não. Vou dar uma voltinha lá no parque, vou andar de bike hoje. Então assim, é pecado andar de bike? Não. Mas a falta de visão sobre o comprometimento da obra de Deus acaba causando um problema na nossa vida. Então, esse cuidado nós precisamos ter. A informalidade, irmãos, tem levado hoje pessoas, casamentos, relacionamentos a acabarem. Por quê? Porque tudo ficou descartável. Então o casamento começou a dar alguns problemas, e todo casamento você vai ter alguma dificuldade. Então é melhor eu descartar essa situação e buscar uma outra que vai ser melhor. Vai ser melhor? Não. Então começou a ficar difícil aqui o meu relacionamento na empresa, estão me cobrando demais. Então deixa eu ir embora. Não era bem isso que eu queria não, hein? Eu queria uma outra coisa. Começou a ficar difícil o teste no reino de Deus. Mas espera um pouquinho, era isso? Não, eu queria só a bênção. Eu queria a bênção de Deus. Ser provado, ser aperfeiçoado, não, isso não está no contrato. Mas está. Deus quer nos formar. Deus quer transformar, aliás, a nossa vida, o nosso caráter, a nossa fidelidade, para que nós possamos ser exemplos na família. E o último texto, e o último slide que eu queria falar é sobre paternidade, a flecha e o arco. Isso está lá no Salmo 127. O Salmo 127 ilustra bem essa questão. E diz assim, um salmo bem conhecido: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar, não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois Ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Aqui, um dos aspectos da aliança. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Filhos, Deus está dizendo, são as flechas. E nós temos que lançar as flechas no alvo. Então, normalmente, irmãos, os filhos irão mais longe do que nós fomos. O que acontece é que tanto pais quanto pais espirituais, muitas vezes, não querem ser o arco, querem ser as flechas. E aí dá um problema. Isso dá um problema. Muitos pais querem se realizar na vida dos filhos. Então, até eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que fez faculdade de medicina, estudou 5 anos, depois fez a residência, mais 2 anos, 7 anos. Quando formou 7 anos, aí tinha a especialização, né? Quando formou 7 anos, fizeram uma festa, todo mundo foi lá cumprimentar. Meu, que bom, que bênção, rapaz, parabéns, hein? Ele falou assim, mas o que eu queria mesmo era ter sido um fotógrafo. 7 anos de luta, de estudo,
Mas e por que você não foi? Não, eu tinha, sabe, é muita pressão da família, meus pais queriam que eu fosse médico. Meu irmão, os nossos filhos têm que ser aquilo que Deus preparou para eles ser. Eles não são a realização nossa, nós somos tutores dos nossos filhos. Nós temos que entender o que Deus tem para eles. Porque se eles fizerem aquilo que a gente acha que é bom, a gente corre o risco, e normalmente a gente não acerta, e faz com que eles sejam filhos frustrados. Um pai não tem o direito de prejudicar o seu filho, ou roubar a fé dos seus filhos, ou roubar a esperança deles. O pai tem que ser aquele que prepara, aquele que lança o filho para o alvo, para que ele possa ir mais longe, para que ele possa se desenvolver, ter o máximo da sua potencialidade. E quando um pai consegue fazer isso, glória a Deus, ele cumpriu o seu papel. E é isso que nós queremos hoje trazer para os irmãos, que nós devemos, tanto pais físicos, né, como pais espirituais, nós precisamos nos alegrar nas conquistas dos nossos filhos, amém? Porque tem pais que muitas vezes o filho tem uma conquista e eles ficam tristes. Não queria, puxa, eu que queria ter feito isso, não, eu que queria estar nesse lugar, eu que queria ter ido para lá. Não. Nós precisamos entender o nosso papel, ter a maturidade de poder lançar essa flecha e ver, nos alegrar com as conquistas daqueles que são os nossos filhos, sejam eles filhos na carne, filho do matrimônio, como filho adotivo ou como filhos espirituais, amém? E é isso que eu queria trazer hoje aqui para os irmãos, e eu queria agora orar pelos pais. Queria chamar todos os pais aqui na frente. Nós queremos ter uma oração agora para você, que abençoar a sua vida, para que você possa ser uma grande bênção, que você possa realmente atingir o objetivo que Deus tem para você, que Deus preparou para a sua vida, que Deus tem para realizar através de você. E essa é a bênção que nós precisamos trazer, entender e ter aqui para os nossos filhos. E eu queria chamar o Osimar aqui, que é talvez o mais velho entre nós. Não estou chamando de velho, mas estou chamando de mais experiente entre nós. Mais experiente entre nós. Pudesse nos abençoar, pudessem mostrar aqui a graça do Senhor Jesus, como foi com ele. Vocês ouviram aqui, né, irmãos? O mais velho, hein? Mas é bom estarmos diante desse Deus que pode nos fazer pais que sejam muito prudentes e que possam abençoar os seus filhos de fato e de verdade. E termos filhos que sejam para a manifestação da glória de Deus, através do nosso exemplo. Os filhos sempre estão mirados no nosso exemplo. Se eles errarem, vendo o nosso bom exemplo, é problema deles com Deus. Se eles errarem, vendo os nossos maus exemplos, nós, como pais, vamos ser cobrados por Deus. Olha que coisa séria. Que coisa séria. Então vamos honrar a esse Deus de tal modo que os nossos filhos sejam uma geração de abençoados. Abençoados. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você está aqui diante desse Deus de poder. E só Ele pode fazer de você e de mim pais que sejam abençoadores. Não existe outra possibilidade, irmãos, de sermos muito abençoadores se não estivermos na dependência do Espírito de Deus, lavados através do sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças
porque estamos diante de Ti, Senhor. Tu és Pai e Tu tens, Senhor, nos dado o exemplo da Tua misericórdia, do Teu amor. E nesse momento estamos aqui como pais também, Senhor. Temos filhos que Tu nos destes a condição, a possibilidade de podermos gerá-los, Senhor. Nesse momento eu quero Te pedir por esses pais que Te servem, esses pais que, Senhor, têm o domínio do Teu Espírito sobre eles, Senhor. Que Tu estejas capacitando a mim também, Senhor, para que possamos, com a Tua bênção, influenciá-los para a vida eterna, Senhor. Que nós possamos ter o Teu discernimento, ter a Tua compreensão, de tal modo, Senhor, que estes filhos possam, vendo o exemplo, vendo a Tua graça, vendo o Teu poder nas nossas vidas, possam ser conduzidos diante de Ti, a serem pais, também um dia, abençoadores, Senhor. Então reveste-nos como pais da Tua autoridade, do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça, Senhor. E que nesses dias maus, Senhor, nesses dias de corrupção generalizada, possamos ser exemplo de vida, Senhor, gerados pelo Teu Espírito, capacitados pelo Teu Espírito, para fazermos diferença onde nós estivermos, Senhor. Que nós possamos sempre levar a bandeira da família, que Tu és pai de família, Senhor, e gera servos Teus, que sejam pais de família, que sejam exemplo, que sejam capacitados por Ti para amar como Tu amastes, através do Teu Espírito, Senhor. Então derrama esta unção sobre nós pais, e que possamos mais e mais demonstrar o Teu poder, a Tua graça em todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, por esses pais que dependem de Ti e certamente têm um legado de bênção para com os seus filhos. É em nome de Jesus que nós abençoamos os pais, abençoamos os filhos e abençoamos ainda os pais que vão gerar filhos, Senhor, no momento certo, filhos abençoados por Ti desde o ventre. É em nome de Jesus que nós oramos e já Te damos graças por esse dia marcante nas nossas vidas. Amém, amém e amém, Senhor da glória.